Você já pensou percorrer mais de 200 quilômetros pelo Mar do Espírito Santo? Hoje a ESP Brasil tem o prazer de receber aqui no estúdio Maiara Rodrigues e Júnior Carvalho para falar sobre a expedição Brava Mar que acontece em novembro. Mas, Júnior, prazer receber vocês aqui, viu? Muito obrigada por aceitar esse convite. Eu que agradeço, eu me sinto muito honrada de estar aqui, né? Nós da Brava Mar, né, nos sentimos... Muito feliz, agradecido pela receptividade desde o início, pela cobertura também da primeira expedição nossa, né? Sensacional. Gente, agora vamos contar para o pessoal de casa o que é a Brava Mar. O que é? Então, a Brava Mar, a Brava Mar, ela nasceu de um sonho nosso, né? Onde que nós dois já somos amantes da natureza, de aventuras, né? Por terra, por mar, tudo. O Júnior já faz na parte profissional, na área náutica, como passeios individuais, isso há quase 4 anos. Uhum. E aí depois, quando eu conheci, me apaixonei junto com essa parte, veio mostrar, né, essa paixão nossa um pouco mais a fundo, né, sobre o mar. Então, quando a Brava Mar surgiu, na verdade, foi justamente pela a gente perceber que muitas pessoas aqui no Espírito Santo não navegavam, não tinha essa cultura como a gente tinha em outros estados, né, que a gente via e acompanhava. Uhum. Como nunca teve expedição aqui no Espírito Santo, a Brava Mar veio como a primeira expedição. Uhum. E além disso, Tami, eu sou filha de historiadora, a gente ama a história, né? Então a gente queria mostrar para todo o Brasil sobre a cultura, sobre a gastronomia, né, da nossa história capixaba. Eu sou apaixonada pela nossa história daqui, do nosso estado do Espírito Santo, e que poucas pessoas do Brasil conhecem, né? Uhum. Mas assim, é expedição como? Como que vocês vão para o mar? É de barco? É como? Nós vamos de jet, né? Misericórdia! De jet ski, né? E é uma junção. A Brava Mar, ela veio com uma junção de expedição, de navegação e as experiências culturais e gastronômicas imersivas. Essa parte de navegação eu vou deixar para o Júnior falar para você. Então conta, Júnior, como é que funciona essa parte aí de navegação? De onde vocês saem, para onde vocês vão, como vocês voltam, quantos dias, como que funciona isso? Tá, é importante a gente ressaltar uma coisa, Tamires, que existe uma diferença muito grande de expedição e passeio, né? Então a gente gosta de frisar muito isso, né? Porque a expedição é toda uma estrutura por trás voltada principalmente para a segurança do nosso piloto. Não só para o piloto, mas para a família também, para os patrocinadores que estão ali patrocinando o evento, sabe? Com segurança. Então, a gente recebe esse gesto no primeiro dia, esse ano acontece do dia 18 a 22 de novembro. Uhum. Então, no primeiro dia, no dia 18 de novembro, a gente recebe esse jet de todo o país. A gente já tem pessoal de São Paulo, do Rio, Legal. Maceió, temos uma inscrita de lá, da Bahia. Que Então, assim, já estamos no segundo lote, né, meu? Brasília, sim. Brasília. Vai vir peso de lá, vem uma cegonha de lá. Exatamente. E aí a gente recebe esses jets, todos eles com as manutenções em dia. O usuário, o dono do jet, traz esse jet para nós, todo em dia, para a gente poder evitar qualquer tipo de problema que esse jet pode ocasionar na navegação. A gente tem um piloto, ou a gente tem um piloto e a gente tem um mecânico dentro da nossa expedição para poder garantir a usabilidade do jet. Se caso vier acontecer alguma coisa com o jet, o mecânico entra em ação para poder resolver o problema. Caramba. Então isso já está incluso no pacote, né? Tudo incluso. Então a gente navega no dia seguinte até Aracruz, são 60 quilômetros ao norte do estado. A gente passa por costas capixabas lindíssimas, passa por corais, passa por recifes, lindíssimo. O pessoal fica muito admirado por essas paisagens. Lá a gente tem uma rede de hotelaria já incluso no pacote, já. O pessoal vai se desembarcar, aí a gente vai entrar com o pessoal do combustível, a gente abastece o jet, todo com a segurança, e no dia seguinte a gente volta novamente para Vitória, com a experiência gastronômica, com a parte da gastronomia capixaba, a mariscada, que nasceu na Ilha das Caeiras. É belíssimo, isso é só uma Bem parte da completo, expedição. né? Bem completo. A expedição, ela tem um misto de navegações, que são experiências diferentes, entre mar, rio e mangue, né? E o mangue, que é o nosso maior mangue urbano da América Latina, né? Então, a gente tem muito orgulho de trazer as pessoas para conhecer o nosso manguezal.
Que demais, mas aí assim, vocês vão direto, né? São 60 quilômetros, mar adentro. É, Aí vocês param, descansam, comem, isso tudo tá, É. tá, tá incluso no Isso, pacote esses já. mais de 200 quilômetros de navegação são durante os 4 dias, Uhum, né? Então, todos os dias vai ter uma quilometragem para percorrer, né? E todos os dias a gente navega um período e no outro período, um período de manhã, né? Da manhã até o início da tarde é com o Júnior e depois é a parte também boa, né? Porque a gente gosta de navegar também, mas aí a outra parte que é de descansar, de uhum, conhecer a cultura, né? De conhecer a gastronomia, uhum. de ter essa conexão, esse network, interação com as pessoas, afinal, são gente do Brasil todo. Então, é conhecer a cultura de cada um, a vivência de cada um, essa troca de experiência, essa troca de informações, porque todos navegam, né? Não são pessoas inexperientes, eles Uhum. navegam por todo o Brasil. Uns têm poucas experiências em mar, né? Outros já têm mais experiência em mar, como o pessoal da Bahia navega mais em mar, já o pessoal de Brasília navega mais em rio. Então, eles fazem essa troca. E a nossa né, a nossa expedição vai ter os 3 tipos de navegação, né? Inclusive é a única do Brasil aí que tem os 3 tipos de navegação, viu? Mar, Gente, rio e mangue. que maneiro. exatamente. Ah, você falou que você é filha de historiadores, né, Mai? É, de historiadora, minha mãe. Mas você tirou essa ideia de onde? Foi uma ideia em conjunto? A ideia foi sua? Aí eu Júnior embarcou na conheci, loucura? Como é que foi isso? mais ou menos assim, eu conheci a paixão do mar com ele, né? Ele Uhum. que me apresentou, eu já queria ter essa vivência. E eu sempre gostei, né, de todas as aventuras, de fazer trilha, de subir e tudo mais. E aí, quando eu vivi isso dali, eu falei, cara, isso aqui não tem, né, não se fala muito, né? Quem são as pessoas que fazem? E aí acontece que eu tinha um certo preconceito com pessoas que andavam de jet, Oh, né? E tá tudo bem, porque a gente tem sim uma cultura que a gente, hoje a Brava Mar faz parte, inclusive, de dos nossos objetivos, desmistificar isso. Porque a história, né, que carrega do jeteiro é que é aquele baderneiro que fica ali rodopiando ali, perto ali da guarderia, rodando, que muitas vezes não tem habilitação, não sei o quê, que bebe. E esse é uma minoria. Só que é uma minoria que faz barulho. Por quê? Porque a maioria das pessoas, que são as famílias, que são as pessoas que pegam as suas esposas, seus filhos, ou até mesmo o cara que gosta de navegar e contemplar a natureza, ele não está ali no meio do povão. Ele pega a sua embarcação, que é um veículo, né, um meio de transporte, e ele vai para as regiões mais afastadas, porque o que ele quer é conhecer locais novos, explorar locais novos que uma embarcação maior, como uma lancha, não pode chegar. Então, são experiências diferentes, sensações diferentes, né? Então, quando eu conheci isso com o Júnior, falei, cara, isso sim é legal, né? E aí eu falei, as pessoas não conhecem, as pessoas não veem isso, né? Então, a Brava Mar, ela veio de uma ideia, né? Porque o Espírito Santo, ele está entrando para a área do Distrito Náutico, né? A gente está vendo agora, antes, nossos restaurantes, se você parar para observar, você vê que eles eram sempre, a gente fala que é de costas para o mar. Não tem incentivo para poder estar ali, igual a gente vê na Bahia, que as pessoas já têm. Então, sempre teve no nosso meio, né, comercial, sempre falou isso, que o Espírito Santo era de costas para o mar. Né? A gente nunca teve uma visibilidade de, por exemplo, de trazer meios turísticos para cá. Nunca foi o forte do estado do Espírito Santo. Tanto que brinca, né, que capixaba não gosta de receber gente. Me desculpa, galera, mas a Brava Mar vai trazer muita gente para cá. Muita gente. Já começamos a fazer isso, né? Exatamente. Então, assim, então o Espírito Santo ele passou a se tornar, entrar para um projeto de distrito náutico. Então, quando eu observei, quando eu percebi isso, né, que eu soube disso, eu falei, olha, é uma oportunidade de trazer. Porque o turismo náutico aqui, ele é pouco falado. E a gente consegue conhecer de imensas coisas aqui, imensidões de coisas, experiências absurdas, e que muitas vezes você, na verdade, na maioria das vezes, você não imagina que você está numa capital. Você acha que você está num Pantanal, na Amazônia, menos na capital. Você tem partes pelo manguezal que você não escuta um barulho de nada, de avião, de carro, de nada. Só os pássaros. Só os pássaros. Então, é em meio mesmo, imergido à natureza. E aí, a questão da minha parte, da minha mãe, da história, isso sempre foi um desejo muito latente em mim. Porque eu já dei palestras, né, em todo o Brasil, pela minha profissão, cursos,
E eu sempre observei, eu sempre fui para os outros lugares e eu via que é muito forte a cultura dos outros lugares. BH, por exemplo, Minas, né? Minas, todo mundo brinca do sotaque mineiro, da comida que o mineiro gosta. O gaúcho, todo mundo brinca também sabendo. O paulista, a gente brinca do sotaque, do que ele gosta, até do jeitão estressado dele. Mas quando a gente fala do capixaba, isso se perde. Qual é a comida nossa? O que a gente gosta? Qual, né? Tem sotaque, não tem sotaque? Qual é o nosso estilo musical, gosto? O que a gente faz? Então, em volta do Brasil, muita gente nem sabe onde é o Espírito Santo. E isso se reflete no meio náutico, porque muita gente navega, né? Pega da Bahia, por exemplo, quando sai dali, tira o jet, vai pelo percurso da estrada, né? Todo, atravessa o Espírito Santo e depois embarca novamente em outro estado. Vai para o Rio de Janeiro, por exemplo. Isso aí Entendeu? acontece demais, porque a maioria das pessoas que navegam o Brasil todo, que participam de expedições fora, né, tanto na parte nordeste como na parte sudeste, aqui é pouco explorado. Então o pessoal tem medo de colocar sua embarcação aqui porque não conhece onde pode passar. E tem marés específicas, né? Dependendo da maré, a gente não passa atrás do manguezal. Encalha. Então, assim, as pessoas têm que ter conhecimento, têm que saber onde ficam os recifes, onde fica a lama, para as pessoas conseguirem fazer pelo menos a volta à Ilha de Vitória, que é belíssimo. A gente tem aí, muita gente conhece Vitória só por terra, não conhece voltando à ilha pela água, sabe? E é muito bonito, o quanto que é rico. A gente passa pelo maior mangue urbano da América Latina, que é o nosso, que é o Manguezal de Vitória. A gente passa pelo Rio Santa Maria, passa para a parte de trás do Rio Santo Antônio, Ilha das Caeiras. Lá tem a Ilha da Pólvora, que é um marco histórico importantíssimo na defesa da Ilha de Vitória contra os holandeses, contra os portugueses. A gente também tem o Morro do Penedo, passando ali na Baía principal. Gente, é muito rico. Então, assim, as pessoas têm medo de colocar o jet aqui na água. Então, eles, por exemplo, passam em Salvador, na Bahia, colocam o jet de volta na carroceria do seu carro, atravessa o Espírito Santo com o jet na carroceria, não navegando, porque não conhece, e desembarca de novo lá no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente está querendo trazer isso, mostrar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, que galera, vem navegar no Espírito Santo, que a gente tem aqui, a gente dá suporte para a gente poder fazer com que vocês tenham conhecimento na área e navegar aqui independente também. E vocês estavam falando sobre habilitação, como isso funciona? Qualquer um pode ir nessa expedição? Pode ir alguém junto? Vai ter que ir sozinho? Como que funciona? A expedição, ela é para quem é habilitado, né? Seja com a carteira de moto aquática ou a RAIS, que é moto aquática e a lancha, né? Então, mas dá tempo ainda de tirar. Então, quem quiser, quem ficou interessado, quero tirar minha carteira, vai lá, tira sua carteira, né? Super tranquilo de tirar ela e dá tempo de navegar com a gente. Né? Inclusive, é uma grande oportunidade de aprender na experiência ali, que você está com um monte de gente que tem experiência também. É todo mundo tranquilo, então você pode ficar tranquilo, que ninguém vai te julgar que você é novo. Mas aí a pessoa ela tem que ter habilitação. Na nossa navegação, pode ter acompanhante, né? Então, a pessoa ela pode levar a esposa, ou algum amigo, ou um filho. O ano passado foi muito bonito, teve um avô e um neto, né? O avô fez questão de levar o neto junto para poder fazer a navegação. Então, isso foi muito legal. Tivemos família também, né? A família, a esposa, a filha, né? Então, assim, pode levar. Nós temos todo um preparo, uma logística, para que a gente leve as malas dessas pessoas. Como é que vai ficar minhas roupas e tudo mais? Não se preocupa. Toda a logística, ela está pensada e muito bem estruturada, né? De uma forma extremamente robusta. Então, você vai navegar tranquilo, todas as malas, elas vão com o nosso transporte por terra. Vai chegar lá no hotel, já está tudo arrumadinho, com todas as etiquetas, tudo certinho. Então, a pessoa não precisa se preocupar, né? Porque tem muita gente que navega que tem que levar tudo no jet. Existem navegações assim. No nosso, não. A gente vai se encargar de levar tudo para a pessoa, né? E agora a pergunta que não quer calar. Quem não tem jet, consegue alugar? Como é que funciona isso aí? Porque nem todo mundo tem, gente. Né? Como é que faz? Nem todo mundo tem. Inclusive, é uma opção. As pessoas, tem algumas pessoas que estão vindo de fora, de outros estados, igual São Paulo, por exemplo, preferiram, ao invés de trazer o deles para cá, pegar o avião e vir para cá e alugar o jet aqui. Mas a gente tem uma assessoria, você pode falar melhor, meu bem, sobre isso. Tá, olha só. Existem pessoas que, por exemplo, São Paulo,
A gente teve uma procura muito grande em São Paulo e muitos deles preferem alugar o jet aqui do que trazer o seu jet para cá. Então, hoje, o mercado do Espírito Santo para aluguel ainda está começando, está no início. Uhum. A gente não tem tantas opções de aluguéis de jet no estado do Espírito Santo, são poucas, né? E isso a gente acredita muito que vai mudar nas próximas edições, porque como a gente está trazendo essa galera e a procura acaba aumentando, a mentalidade dos donos do jet que alugam acabam ampliando para poder dar essas opções para os nossos inscritos da expedição. Então, tem essa opção de alugar sim aqui, a gente não tem muitos aluguéis. A gente tem também uma estrutura interna de pegar uma cegonha, né? Por exemplo, São Paulo. Como a gente está tendo uma procura muito grande em São Paulo, a gente tem parceiros em São Paulo que para poder fechar uma cegonha, colocar esses jets na cegonha e trazer essa cegonha para cá. Então, a gente já está com uma cegonha quase fechada de São Paulo, uma na Bahia e uma em Goiânia, né? Uma Goiânia está sendo Em Goiânia. Goiânia barra Brasília, né? Eles estão se estruturada. juntando. Então tem essas opções, né? Agora, eu vou voltar um pouquinho ao assunto anterior, eu acho bastante legal falar o trabalho de maestria da Marinha do Brasil, da Capitania dos Portos do Estado do Espírito Santo, porque desde o primeiro momento que a gente teve contato com eles, falando da nossa expedição, eles prestaram todo o apoio do mundo, né? Então, assim, eles estão preocupados, sim, com segurança, a gente também, isso foi um fator determinante para a gente poder fazer a nossa primeira expedição, e eles acompanharam a nossa expedição desde o primeiro dia. Então, assim, acompanharam a documentação dos pilotos, dos jets, sabe? Estiveram no primeiro dia lá, no segundo dia, até o último dia, acompanhando toda a expedição nossa, para ver se estava tudo bem, verificando a documentação. Então, assim, parabéns. Assim, Marinha, Capitania dos Portos do Espírito Santo é primordial. Não só eles, como o Corpo de Bombeiros também. Então, o Corpo de Bombeiros disponibilizou uma lancha deles para poder acompanhar toda a nossa expedição. Caramba! Só foram 200 quilômetros navegando e ele acompanhando. Então, assim, além da nossa lancha de apoio que a gente presta na expedição, a gente teve o apoio da Marinha e do Corpo de Bombeiros. Então, assim, é bom ressaltar isso, porque ela, a Brava Macho, isso muito importante, e os nossos inscritos se sentiram muito mais seguros na nossa expedição. É porque é importante, né, gente? Acho que para qualquer esporte, porque pode se considerar um esporte, não pode? Então, Sim, é um sim, esporte. Então, assim, tem que ter essa segurança, né? Até porque, como vocês disseram, família, vai, né, criança, enfim. Mas o que vocês pensam, assim, para essa segunda edição, diferente da primeira? Qual foi o salto que deu? Porque provavelmente vocês tiveram um salto de uma para outra, né? Com Porque a certeza. primeira, eu tava lá, já deu gente pra caramba, e, gente, eu conheci um rapaz da Amazônia, gente. Um moço conversando comigo, vim da Amazônia. Eu falei, gente, veio de lá para conhecer o Espírito Santo. E ele falou que nessa ele ia voltar, inclusive. Exatamente. Ele vem, a gente vai lá também para poder ir na expedição dele. E isso é legal, assim, o nosso salto, tirando o número de participantes, né? Nós estamos limitando. Ano passado a gente limitou por ser um projeto piloto, para a gente tentar entender, como eu falei, a cultura daqui do estado não é uma cultura de expedição, ela é uma cultura de pegar o jet ali, e a gente está mudando isso. Então, hoje, a gente já tem inclusive muita gente, né, muitos pilotos capixabas junto com a gente agora, que conseguem entender e identificar o que é uma expedição, que é diferente de passeio, igual o Júnior falou. Então, a gente vai ter aí, a gente abriu para 50. Eu queria mais, mas aí ele não deixou. Gente, foi com muito custo, ela conseguiu colocar para 50, que eu tava segurando, ó. 50 embarcações, eu suei, tá? Valorizem. Mas a gente conseguiu colocar 50 inscritos, né? 50 embarcações, né? Ali para poder navegar. E, claro, as experiências, né? As experiências, e até mesmo assim, Tamires, esse ano passado a gente teve o apoio também, né, do IAT, da Prefeitura de Vitória de Aracruz. Esse ano nossos apoios, eles são muito mais reforçados, né? Então, eles viram a nossa seriedade, isso é muito legal, eu fico muito orgulhosa, porque eles perceberam o quão é importante trazer esse público. É um público consumidor, é um público que fomenta muito a parte do turismo aqui, né? Então, eles consomem, a gente mobilizou todo um ecossistema, né, para poder ter o nosso evento. Parte de hotelaria, parte de restaurantes. Pra você ter ideia, uma única experiência nossa, que foi a experiência gastronômica na Ilha das Caieiras, nós tivemos que juntar, ano passado, 3 restaurantes para poder dar conta. Então, e esse ano muito mais. Então, e é gratificante quando eles nos recebem
Eles começam a chamar e falam assim, "Ei, vem cá para ver, o que você acha de uma melhoria tal, de colocar tal poita aqui a mais, de colocar um chuveiro para vocês?" Isso significa que a gente trouxe retorno, porque eles estão animados para poder a gente levar pessoas lá novamente, né? Então, as prefeituras têm visto com bons olhos, né? Eu quero agradecer a eles também. Esse ano, a gente está com um apoio muito grande também da Prefeitura de Aracruz também, né? Não só da de Vitória, mas a de Aracruz também. Então, a gente consegue, com isso, ter experiências ainda maiores, né? Então, esse ano vai ter uma experiência lá, pode falar? Da parte indígena? Eu quero saber. Se a Tamires quer saber, você tá com vontade de falar, então fala. É que tem coisa, né, que ele fala muito. Mas, bom, esse ano a gente vai levar uma das experiências, né? Ela é totalmente imersiva dentro da Oca temática indígena em Aracruz. Então, o pessoal vai chegar lá, eles vão preparar a comida lá, a comida, né, indígena mesmo. Então, do peixe assado, na folha de bananeira, do javali lá, feito na brasa, no buraco, né, no chão. Quando o cacique falou javali, né, ele encheu os olhos, né? Então, eles vão preparar o grafismo, né? Então, quem quiser fazer, vai ter gente lá para poder receber e fazer a pintura de grafismo. Eles vão apresentar as danças pra gente. Então, assim, não é só uma parte, sabe? Não é só ir lá visitar, não, vai ter toda uma estrutura. E aí, esse ano a gente conseguiu, né? Inclusive com o apoio da prefeitura de lá, a gente vai colocar uma estrutura enorme lá de banda, né? Para receber eles, um palco. Então vai ter tanto eles fazendo a dança do guerreiro, as outras coisas, e ainda mais com a banda originária indígena mesmo, né? Dos povos originários, que é a banda Kaiumã. Kaiumã. E eles são muito legais, e é uma das coisas, né? Todos os dias tem experiências culturais e gastronômicas, né? Desde o primeiro dia da navegação, é uma experiência cultural também, é uma experiência, né, temática, assim, que é a festa fantasia, então para o pessoal assim, interagir, brincar, né? E a gente faz premiação, que é o primeiro dia ali da chegada, de receber eles, e depois todos os outros dias a gente vai ser recebido pela banda de Congo. E que a nossa banda de Congo é a banda de Congo de Aracruz é a banda de Congo mais antiga do Brasil, né? Então, eles estão ansiosíssimos por poder estar recebendo a gente com mais pessoas. Vão fazer um encontro de banda de Congo lá também, né? Então, eles vão estar ali. Então, cada dia, né, durante esses 5 dias, vai ter a experiência. À noite, de dia, perdão, vai ter as experiências diferentes de navegação, né? Porque é diferente. A navegação pelo mar, ela é diferente de uma navegação pelo mangue, que é diferente de uma navegação pelo rio, né? É importante, é engraçado ela falar, por exemplo, a festa fantasia do primeiro dia, né? Vai ter briga nas pessoas, você tá sabendo, né? Tem gente, nossa, tem gente que já tá com faca na caveira, sangue nos olhos, já pensando na festa fantasia, já pensando na fantasia desse dia. E quer assim, não, que eu quero ganhar. Quase fez a inscrição, quase por causa da festa fantasia. Exatamente, foi. Quer nem expedição, não, quer ganhar. As mulheres estão com sangue nos olhos. Do marido chegar e falar assim, nem, por favor, eu te dou um prêmio aqui, você dá um prêmio. Tô querendo comprar os jurados para poder ganhar a festa fantasia. É porque a festa fantasia tem jurados, tem tudo. Gente do céu, que massa, gente. Ó, muito obrigada pela participação de vocês. Antes da gente encerrar, por favor, faça um convite para quem está em casa. As inscrições ainda estão abertas, né? Então, as inscrições estão abertas, né? A nossa expedição ela vai ser do dia 18 a 22 de novembro, né, desse ano. Metade já foi preenchida, mas dá tempo de você estar junto conosco, né? Junto com a gente, junto com pilotos aí de todo o Brasil, fazer essa troca de experiência. E como a gente falou aqui, a Bravamar ela está proporcionando muito mais do que uma navegação, muito mais do que uma simples expedição. É uma troca de cultura, é fomentar a cultura capixaba, né, a nossa gastronomia daqui também, para que todas as pessoas do Brasil conheçam a nossa história, conheçam a nossa cultura, né, enfim. E com isso, conhecer aí as navegações, porque Bravamar, afinal, você vai ter diversas oportunidades de navegar pelo maior mangue urbano da América Latina e segundo maior urbano do mundo, né? De que mais? Fala aí pra mim. Além das experiências gastronômicas, o manguezal, você já falou muito bem essa parte. Muito bem, gente, né? corre, porque, ó,
As inscrições pré-escritas já acabaram, o primeiro lote já acabou, o segundo lote está quase acabando, né? Tá quase acabando, só temos 5 vagas 5 vagas do atualmente. segundo lote, depois está só o terceiro lote e acabou. Gente, entre em contato, Expedição Bravamar aí com a gente, que a gente está todo aqui para receber vocês. Lembrando, é tudo inclusive, né? Você só tem que vir trazer seu jet e o resto é com a gente. Exatamente. Gente, mais uma vez, muito obrigada, viu? E vida longa, Bravamar. Vida longa, Bravamar. Ai, muito obrigada. A gente agradece demais por essa oportunidade de estar vindo aqui. Vamos juntos, a gente vai trazendo. Gente, para vocês que estão com a gente aqui até agora, continue nos acompanhando na sbrasil.com.br e também nas nossas redes sociais. Até a próxima, viu? Tchau!